Agora, Luiz Henrique, antes que a gente entre mais fortemente assim na dupla Grenal, na sexta-feira eu concretizei uma coisa que tinha passado já na minha cabeça, que era voltar ao estádio de futebol, Ah, sim. que eu fui no Beira-Rio ver a vitória do Internacional diante do Fluminense, e depois eu quero repetir mais adiante, quando retornar o campeonato, se tiver jogo às 7 horas. Para mim tem que ser 7, porque eu sou que nem o Ribeiro Neto. Eu tenho que estar em casa às 9, 9h30, mais ou menos, que eu não vou querer chegar em casa depois da meia-noite. Não tem como. Então o jogo tem que ser depois. Grêmio arruma um jogo na Arena até o fim do Campeonato Brasileiro, até às 7 da noite. Grêmio Juventude, tá? E quem sabe, né? Dia 20. Mas eu tinha muito essa curiosidade de voltar ao estádio, Luiz Henrique, não apenas para ver o jogo, e mais adiante a gente vai falar sobre o jogo, mas assim, ó, para ir na sala de imprensa, na sala de entrevistas, ver a entrevista do Roger, Uhum. para passar na zona mista, onde passam todos os jogadores, e a gente viveu tanto essa experiência de zona mista na nossa vida, né? Sim, sim. Tanto com o Grêmio Internacional, como ser. Naquele nosso tempo, na verdade, tinha. Não tinha zona mista. A zona mista não tinha. Não tinha. A Arena, o Grêmio começou a fazer zona mista a partir da Arena, né? Sim. Isso em 2012. O Internacional levou algum tempo ainda, só depois da Copa do Mundo, Sim. que ficou aquela passagem da zona mista para os jogos do Inter. Mas na maior parte do nosso tempo aí, a entrevista era feita ou dentro do vestiário com os jogadores, né? Ou na beira do gramado. Sim. Coisa que eles não têm hoje, nós tínhamos naquela época. Mas, enfim, fala o teu relato aí. Não, mas eu achei estranho porque, assim, eu achei estranho. Eu tinha a curiosidade de ver toda aquela estrutura. Aliás, na Zona Mista Internacional, uma mesa enorme onde os repórteres têm os seus computadores para trabalhar, especialmente depois dos jogos, depois de fazer o trabalho na Zona Mista, entrevistando os jogadores do Internacional. E encontrei lá muitos jovens repórteres. Claro. Foi uma experiência maravilhosa. O primeiro que eu encontrei não é tão jovem assim, foi o Fernando Becker. Fiquei batendo um papo com ele, inclusive ele desenhando, porque ele gosta muito disso, né? O modo como se movimenta, como é treinado o time internacional. Eu acho que ele tem curso de treinador. Ele tem curso na CBF, inclusive. E depois fui ver os jovens repórteres lá. Foi assim, uma noite sobre esse aspecto realmente muito bacana. Assim. E depois assistindo a entrevista do técnico Roger Machado. Perfeito. E aí o Roger, eu acho que até o Marcelo poderia colocar agora, antes da gente falar sobre conteúdo, porque quando for falar sobre o conteúdo da dupla Grenal, nós vamos falar mais sobre Grêmio Internacional dentro de campo, né? Sim, sim. Mas o Roger teve um momento na entrevista, na última pergunta feita para ele, que foi uma pergunta feita pelo Rafael de Vério, da Gaúcha e da Zero Hora, GZH, e ele fez uma pergunta em função muito do mês, que é o mês da consciência negra, dia 20 de novembro, sobre a evolução do futebol nesse período e do trabalho do técnico, porque basicamente o único técnico negro tem na primeira divisão, que é o Roger. E o próprio Divério, na sua pergunta, salientou o seguinte, ó, nós também, ele de alguma forma ele disse assim, nós também nas nossas redações faltam jornalistas pretos. Sim. Né? Basicamente são jornalistas brancos. Acho que todo mundo ouviu o que tu falou. Eu tenho a impressão que isso girou em função do Donos da Bola Rádio, sabe? Com certeza. Né? Porque foi uma coisa solta assim, do Divério, mas que me agradou muito. Depois encontrei o Divério, estava conversando com ele lá, mas me satisfez muito que ele tenha perguntado isso e que ele tenha reconhecido que as redações elas precisam de mais jornalistas esportivos negros. Tem muito pouco, na verdade. E aí o Roger deu uma resposta maravilhosa. Foi uma aula que o Roger disse. Tu definisse, né, como aula de sociologia. História, sociologia, né? Foi uma coisa realmente... A gente vai colocar no ar aí? Eu acho que se o Marcelo conseguir colocar no ar agora seria interessante. Então, e depois a gente trata apenas dos jogos aí. Vamos ver? Pode colocar, Marcelo. Isso é um tema sempre muito importante, né? E é uma data importante, né? É a data da consciência negra, né? É um tema, como você frisou, ele não deveria ser abordado somente nesse mês, né? Mas penso que a gente fez muitas evoluções, né? O país passou a olhar de alguma forma para essa questão, porém eu vejo que os avanços ainda são pequenos, né? E para mim o futebol ele amplifica, cristaliza, né, e aponta como nós somos como sociedade,
né? Talvez o organismo social, o futebol, ele é a caricatura do que nós somos como sociedade, né? Porque se a gente imaginar a pirâmide, o futebol como uma pirâmide social, na base estamos nós, o campo. Sejamos eles pretos ou brancos, quem olha de cima da pirâmide enxerga todos pretos. Porque ou somos pretos pela cor da pele, ou somos da mesma origem social, em sua maioria esmagadora. E o racismo, para mim, ele se cristaliza, né, quando o campo acaba e a gente consegue perceber indivíduos de diferentes cores ascenderem socialmente e de diferentes velocidades, né? É onde os filtros começam, né? Porque, né, um ex-atleta branco, ele consegue se esconder. Eu não consigo, a minha cor me denuncia, né? Então, o futebol, no meu ponto de vista, como eu disse, ele talvez ele amplifica de todas as formas o que nós somos como sociedade, as coisas boas e as coisas ruins, né? E como eu disse, embora seja esse mês de maior reflexão, ele é importante, né, para que a gente preste atenção e volte a falar, né, no tema, né, porque um país que foi criado em cima de 400 anos de escravidão, é impossível que a gente não traga até esse momento vestígios dele, né? Para quem não lembra, eu gosto sempre de falar a legislação que regia a minha carreira como jogador de futebol, que depois que se transformou na Lei Pelé, ela era assim: eu era uma propriedade do clube. Se eu me comportasse bem, aos 28 anos, 29 anos, eu começava a ganhar um percentual do meu passe, para que os 35, por aí mais ou menos, eu ganhasse o livre-arbítrio de escolher para onde eu queria. Se eu decidisse não aceitar as regras da renovação, o clube podia colocar meu passe na federação pelo valor que ele queria, e eu não trabalhava ali em nenhum outro lugar. Na escravidão existia uma lei muito parecida, chamada Lei do Sexagenário, que aos 60 anos o escravo conseguia só a liberdade, porém a expectativa de vida era 40. Aos 35 anos, eu como jogador de futebol, eu também já estava morto para o esporte. Então, novamente, o esporte repete que nós somos como sociedade. É importante a gente falar assim. Obrigado pelo espaço. Obrigado, professor. Uma bela manifestação, né? Aplausos no final lá. Aplausos, aplaudir lá. Mas, assim, foi uma bela manifestação dele, e eu tenho certeza, a nossa audiência aqui é uma audiência que tem, assim, muito controle sobre esse tipo de informação. Sim. Não importa se é do Grêmio, sobre do Internacional, eles dão a sua opinião, eles interpretam muito bem esses fatos, assim, e por isso a gente fica feliz de poder compartilhar essa parceria com a nossa audiência, discutindo temas como esse. Sim. Não é aqui, aquele negócio... Isso aí é mimimi, deixa pra lá, sabe? Que sempre aparece e aparece muito fortemente. Por isso que eu não gosto dessa palavra mimimi. Não, também não gosto, né? Mas a absurda, né, lucidez do Roger Machado, né? A gente não tem como evitar, né, uma comparação entre as manifestações dos treinadores da dupla Grenal nesse momento, a profundidade que o Roger consegue dar nas suas respostas, e não apenas nessa questão, né? Que obviamente o Renato Portaluppi até poderia abordar na condição de cidadão, né? Sim. Mas o Renato Portaluppi não tem a chamada voz, né, para falar a respeito de uma questão racial, né? Porque um branco poderia ser solidário. Mas enfim, em outras questões, as questões do futebol, né, do jogo, o Roger aprofunda muito, o Roger nos faz refletir, nos faz pensar, né? Coisa que o Renato no Grêmio, infelizmente, não consegue fazer. E aí a gente fica lembrando, né? Eu até falei, tem uma frase do Joaquim Nabuco, né, que foi um abolicionista brasileiro, que dizia que a escravidão, e até o Caetano Veloso fez uma música depois, usando exatamente essas frases: a escravidão permanecerá por muito tempo ainda
como a marca nacional do país. Uhum. E, de fato, né, tudo que foi vivido lá atrás, quem tinha os escravos, né, quem fazia dos escravos a sua mão de obra, seguramente muita gente não gostou de ter perdido essa mão de obra, né? E aí as gerações futuras foram criadas a partir disso e seguem vendo o negro como um ser inferior, Sim, como um escravo, né? Então a manifestação do Roger é uma coisa brilhante, né? sim, sim, sim. E Brilhante. ela repercutiu nas redações. Repercutiu aí pelo país. Esperamos que sim, né? Eu ouvi alguma coisa nesse sentido. Só para não perder o gancho, já que você falou da questão do mimimi aí, Sim, me permito aqui, tem uma brincadeirinha muito interessante, mas que serve também como reflexão, porque dia 20 de novembro é o mês da consciência sim, negra, né? sim. E há muitas pessoas, essas que veem o negro se queixando, interpreta como mimimi, o cara, tá, mas por que que não tem o mês da consciência, dia da consciência branca? Aí o cara responde, realmente, tem o mês da consciência negra, porque os negros vieram para cá em navios negreiros. Sim. Se você me disser que um branco tenha vindo para o Brasil num navio branqueiro, até É posso. possível. Que loucura, né? Aliás, isso um dia alguém chegou para mim assim, ó, a gente conversando sobre isso. Pô, eu não posso chamar de negrão, tá? Mas como é que é possível chamar de alemão? O que é que chama de Exatamente. alemão? Esse é o chamado racismo reverso, Aí né? eu disse o seguinte, não, eu não veria problema nenhum em chamar de negrão e de alemão, caso o alemão tivesse passado pela experiência de mais de 300 anos na escravidão. Aí eu não Exatamente. veria problema nenhum.